Investigação sobre a morte de 3 pessoas no Hospital Veracruz concentra a atenção na possibilidade de intoxicação dos pacientes. Força-tarefa da Prefeitura de Campinas interdita várias casas noturnas da cidade no primeiro dia de fiscalização. Governo de São Paulo exonera 2 delegados da região que foram condenados por corrupção. Prefeito Jonas Donizete reage e muda a resolução municipal que aprovava alunos que não tinham aulas em várias disciplinas. E no futebol, Ponte Preta vence a 3ª partida no Paulistão e divide a liderança com o Santos. O Band Cidade está começando. Boa noite. A hipótese de intoxicação ganha força na investigação sobre a morte de 3 pacientes no Hospital Veracruz, em Campinas, na última segunda-feira. Hoje, um especialista em equipamentos de ressonância magnética esteve na unidade de saúde para ajudar no trabalho de apuração. O especialista foi ao hospital acompanhado de uma profissional de física da Secretaria de Saúde de Campinas para fazer análises e ajudar nas investigações da morte de 3 pacientes. O técnico veio atrás de um chip que existe na máquina feita com uma bomba de infusão automatizada. Ele registra dados dos últimos 10 exames feitos no equipamento, como dose, tempo e velocidade da aplicação do contraste e soro fisiológico. Em 2 pacientes foi usada esta bomba. No outro, a aplicação foi feita manualmente com uma seringa. O que intriga ainda mais as autoridades é que uma 4ª pessoa chegou a fazer o exame depois dos 3 pacientes mortos e fez uso das mesmas medicações. Ela não apresentou nenhum problema e passa bem. Exames de sangue indicaram uma alteração no fígado dos 3 pacientes mortos. Amanhã, o IML e o Instituto Adolfo Lutz devem divulgar o agente que pode ter intoxicado as vítimas. Depois de ouvir depoimentos de funcionários do Hospital Veracruz, a Polícia Civil deve divulgar amanhã, em entrevista coletiva, detalhes das investigações. Depois da notícia das mortes, muitas pessoas cancelaram os exames em Campinas. Neste Centro Integrado de Diagnósticos por Imagem, dá cerca de 150 ressonâncias magnéticas com contraste, programadas para os últimos 3 dias. Mais de 50 foram suspensas, algumas pelo centro e outros pelos próprios pacientes que estão com medo. As pessoas, elas ficam muito temerosas com relação ao que aconteceu e com medo de que aquilo que aconteceu possa acontecer com elas também. E uma série de ataques a caixas eletrônicos espalhou destruição e medo nesta madrugada em Campinas. Bandidos usaram explosivos para arrombar os terminais em 3 endereços diferentes. O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo foi chamado para avaliar e recolher os artefatos. Até agora, ninguém foi preso. Os ataques aconteceram praticamente no mesmo horário. O primeiro nesta agência bancária que fica na principal avenida de Sousas, em Campinas. Pelo menos 3 homens chegaram por volta das 4 horas da manhã, colocaram artefatos em uma das máquinas que explodiu, causando estragos por todos os lados. O barulho foi ouvido por policiais militares que passavam pela região. Foi realizado o cerco com as viaturas aí pelas possíveis vias de fuga e uma viatura que estava vindo de Valinhos acabou cruzando com esse ato pela Magalhães Teixeira. Ao avistar a viatura, os meliantes abandonaram o veículo e a gente acredita que tenham subido sentido Tamoios. Na fuga, os bandidos abandonaram este carro neste ponto do anel viário Magalhães Teixeira e correram para o meio do mato. No banco do veículo, a polícia encontrou toucas ninjas. No chão, do lado de fora, uma luva, roupas e uma bomba que o grupo não usou durante a ação. Para desativá-la, o Grupo de Ações Táticas Especiais veio de São Paulo. Cuidadosamente, eles explodiram o artefato. Os outros ataques aconteceram pouco antes das 5 horas da madrugada. Um deles em uma empresa nesta avenida no Distrito Industrial. Esta agência, no bairro Ouro Verde, também foi alvo. Uma máquina ficou danificada e cacos de vidro se espalharam pelo chão. Os criminosos conseguiram fugir. As outras 2 foi, se eu não me engano, uma na Suassuna, onde eles não levaram, né? Não conseguiram levar nenhum valor do banco. E o outro, acho que no Jardim Aeroporto, alguma coisa assim.
A gente não sabe se tem alguma relação, mas o modo operandi é semelhante, né? A gente não trabalha com a hipótese de que seja uma quadrilha organizada, né? Mas não que eles tenham feito os 3 roubos, que tenham sido alguma coisa combinada. Agora a Polícia Civil vai fazer o trabalho dela investigativo para ver se tem ou não relação um crime com o outro. E hoje, no primeiro dia de fiscalização especial sobre as casas noturnas de Campinas, dos 8 estabelecimentos vistoriados, 7 foram interditados pela Prefeitura. A força-tarefa está sendo executada pela administração municipal de forma preventiva após a tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nesta casa noturna, os fiscais constataram goteiras na fiação elétrica, número insuficiente de extintores e o que havia estava num local de pouca visibilidade. Na documentação consta bar e pizzaria, só que o palco caracteriza o funcionamento de casa noturna. Neste caso, o alvará da prefeitura não condiz com a atividade. Além disso, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros estava vencido. Pelo nosso registro, teve auto de vistoria no passado, vencido a 28 de setembro de 2012. Então, possivelmente, quando obteve esse auto, ela encontrava com sistema de proteção, como extintores, se vocês puderem visualizar, que a gente não consegue visualizar isso no ambiente, sinalização de saída de emergência, que também a gente não observa isso. O local foi interditado pelos fiscais da Secretaria de Urbanismo. O responsável pelo bar não quis falar sobre o assunto. De acordo com o levantamento feito pela Prefeitura, 16 casas noturnas estão irregulares e outras 8 foram denunciadas. Todas elas devem ser avaliadas pelos fiscais. A fiscalização foi intensificada depois da tragédia de Santa Maria. A atividade comum virou decreto no município. No primeiro momento, estamos notificando eles, colocando um adesivo para aviso ao público, um cartaz para aviso ao público, tá? E vão continuar fiscalizando. Eles não vão poder exercer atividade enquanto não tiver regularizado. Mesmo com a informação de irregularidades, o fechamento da casa depende da presença de um responsável para receber a notificação. Neste caso, as vistorias vão depender da insistência dos fiscais. A fiscalização vai ser contínua, de manhã, de tarde, de noite, fica passando em todos esses lugares, principalmente nesses 16, mas em todos os lugares que foi fechado, para não, se tiver alguma coisa, daí tem os mecanismos da lei, que seja multa, que seja lacração. Essa outra boate também foi interditada. Tanto o laudo de vistoria como o alvará estavam vencidos. O que mais chamou a atenção do Corpo de Bombeiros foi o material acústico. Se nós não tivermos a comprovação de que esse material do forro, esse material de revestimento é incombustível, foi dado o tratamento para que ele se tornasse incombustível, certamente seria a questão mais grave. A capacidade do local também foi questionada. Segundo a gerente, a renovação dos documentos foi pedida antes dos vencimentos. A gente depende da prefeitura vir fazer a fiscalização, então a nossa parte a gente fez, que foi solicitar a renovação. Agora a gente está dependendo deles. Os locais fechados só poderão voltar a funcionar depois que regularizarem a situação. Caso os donos desobedeçam, cabe multa de até R$12 mil. E a ofensiva das autoridades em resposta à tragédia de Santa Maria provocou efeitos em outras cidades da região. Em Jundiaí, o atual governo constatou que o prédio da prefeitura não tem alvará de funcionamento e a administração prometeu regularizar a situação. Em Americana, 2 boates foram interditadas hoje, depois de uma via da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. E veja em instantes, prefeito Jonas Donizete reage e muda a resolução municipal que aprovava alunos que não tinham aulas em várias disciplinas.